Mas hoje eu quero falar sobre qual é a razão que você está aqui no planeta Terra. Por que Deus criou você? Não estou falando por que Deus criou o ser humano. Estou falando por que Deus criou você. Qual é a sua missão específica aqui na Terra? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mostra claramente que Deus tem um propósito específico para a sua vida. Apesar de ter bilhões de pessoas, Deus é tão infinitamente sábio e amoroso, e tão infinito em seu conhecimento e seu amor para com você, que é muito importante a sua vida para Ele. É muito importante os planos que Ele tem para a sua vida. E eu lhe pergunto, você sabe esses planos? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 10, por isso temos o propósito de lhe agradar a Deus, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. A pessoa é salva e transformada por Jesus pela graça mediante a fé. É pela graça de Deus, não é pelos nossos méritos. Mas o tamanho do seu galardão que você vai receber no céu vai depender das suas obras. A Bíblia fala claramente, quer sejam boas ou quer sejam más. E a Bíblia fala que acima de tudo nós devemos querer agradar a Deus. Nós devemos querer fazer a vontade dEle. Se você quiser ser salvo, tem que entregar a vida a Jesus. Mas uma vez que você entregou a vida a Jesus, é importante você saber quais são os planos dEle para a sua vida, para que você possa agradá-lo e seguir o propósito que Ele tem para a sua vida. Isso é muito, muito importante. O Kenneth Hildebrand, ele disse o seguinte: pessoas nobres são motivadas por propósitos dinâmicos. Eu gosto muito dessa frase, eu já usei em outras mensagens. Hoje foi a primeira vez que eu estou pregando essa mensagem, mas não é a primeira vez que eu uso essa citação aqui, porque essa citação do Kenneth Hildebrand é muito forte. Olha o que ele diz: pessoas nobres, você é uma pessoa nobre, são motivadas por propósitos dinâmicos. As menos nobres são movidas por desejos e inclinações. Os grandes sucessos na vida são resultados de um fogo no interior. Você quer ser um grande sucesso para a glória de Deus? Tem que ter esse fogo queimando no seu interior. Você tem que ter esse fogo no seu interior. Pastor, como que eu posso ter esse fogo queimando dentro de mim? Para ter esse fogo queimando dentro de você, você tem que ter um propósito e saber qual é esse propósito e lutar com tudo em direção a esse propósito. Você tem que viver com propósito. Você não pode ser levado por desejos ou inclinações. Você não pode ser levado pela correnteza da vida. Você tem que ter um propósito que Deus te deu, uma missão na vida, e lutar em prol dessa missão que Deus te deu. Você tem que saber qual é essa missão. A maior tragédia na vida não é de alguém que viveu uma vida curta e morreu antes da hora. Isso é super trágico. A Bíblia fala sobre pessoas que morreram antes da hora que era para elas terem morrido. Mas você sabia que essa não é a maior tragédia da vida. A maior tragédia da vida não é daquela pessoa que viveu uma vida curta e morreu antes da hora. A maior tragédia é daquele que viveu a vida inteira sem nunca ter descoberto o seu propósito. Agora não é tarde demais. Se você ainda não descobriu o seu propósito, ainda não é tarde demais. Hoje de manhã, um senhor que estava aqui no culto de celebração, de mais do que 70 anos de idade, ele falou
para mim. Ele falou: até hoje eu não sabia qual era o meu propósito, mas agora eu vou aproveitar esse tempo de jejum, e eu vou jejuar e orar e buscar a Deus qual o propósito da minha vida aqui na terra. Um outro senhor falou para mim: eu já sou crente 31 anos, eu nunca sabia que era importante saber qual o propósito da minha vida. Isso é revolucionário. Ele falou: mas eu agora vou buscar a Deus, e eu vou aprender de Deus qual é o propósito que Ele tem para a minha vida específica aqui na terra. Agora, o Myles Munroe disse uma coisa muito interessante. Ele falou que a única coisa que é pior do que a morte é viver uma vida sem propósito. Muito forte isso. A única coisa pior do que a morte é você viver uma vida sem nenhum propósito. Agora, eu quero falar um pouco mais sobre a importância do propósito. Você sabia que você cumpriu com um propósito específico de Deus? Essa é a razão que você nasceu. Quando você nasceu, Deus já tem um propósito, uma missão para a sua vida. Eu lembro que, na minha experiência, eu fui ensinado isso, que cada um tem um chamado específico de Deus. E ao crescer, eu comecei a pensar, eu falei: eu acho que o que eu quero, o que queima dentro de mim, eu acho que o que Deus também quer para a minha vida, é que eu seja um missionário, que eu seja um pastor. Eu não sabia detalhes. Isso é um processo, às vezes demora para você saber todos os detalhes do seu propósito. Esses detalhes foram crescendo. Lembro que na faculdade teológica, aí a coisa começou a ser mais clara para mim. Eu comecei a entender mais especificamente o meu chamado específico. Eu buscava e orava e falava: Deus, eu não quero jogar minha vida fora, eu quero saber qual é a sua vontade, qual é a minha missão na vida. E Deus foi me mostrando. Eu lembro claramente que eu já saí da faculdade teológica sabendo que eu sabia qual era a minha missão. Mas mesmo assim, passou-se mais alguns anos, e uma vez eu estava lendo a Bíblia, e eu encontrei esse versículo aí, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11. O apóstolo Paulo está falando sobre o chamado ministerial da vida dele. Eu me identifiquei tão forte, é como que aquele texto pulou das escrituras e falou: é isso que queima dentro de mim, é isso aí, para o qual eu fui designado, pregador, apóstolo e mestre. Eu falei: é isso queima dentro de mim. Quando eu estou fazendo isso, eu sinto confortável, eu sinto animado, eu sinto cheio de graça. Deixa eu te falar uma coisa: no propósito você encontra energia, no propósito você encontra satisfação, você encontra alegria. Quando você não está cumprindo com o seu propósito, é horrível viver, é sem graça, cansado na segunda-feira, é ruim ir para o trabalho, porque você não sente que aquilo que é o seu chamado, é como se você estivesse tomando banho de chuveiro com meia, sabe? É aquela coisa sem graça, sem vontade de viver. Mas quando você está cumprindo com o seu propósito que Deus pôs para a sua vida, meu irmão, você sente uma energia, uma graça. Sabe, eu vou te falar, eu cheguei domingo passado à noite, tarde, já de Portugal, né? E aí, segunda-feira é o dia da família, terça-feira de manhã, já estava viajando para Balneário Camboriú, onde eu tive o privilégio de ministrar na maior igreja lá de Santa Catarina, várias vezes, pregando, dando minha vida, e pregando também no café da manhã para pastores. E depois fui para São Paulo, reuni com a nossa equipe, que Deus, pela sua graça, eu estou liderando essa equipe de Atos em Ação, e já estão mudando muitos irmãos de lá. Já tem mais do que 200 irmãos lá de Fortaleza, de Santarém, de Boa Vista, de Goiânia. E esses missionários estão tão empolgados. Você tinha que ver o que está acontecendo lá. Nem começou ainda, mas é lindo. Mas eu fiquei até altas horas da madrugada, reunindo, conversando, sonhando com eles. Sabe por quê?
Porque é uma energia quando a gente está cumprindo com o seu propósito. Aí eu cheguei aqui sexta-feira à noite, quase meia-noite. Sábado eu já estava indo para pregar lá em Pacajus ontem à noite, na conferência da família, e hoje ministrando nos 3 cultos e também na classe da Nova Criatura. Mas é uma energia, é uma graça. E eu vou te falar uma coisa: quando você encontra a sua missão, você encontra vitalidade, você encontra empolgação, você encontra capacitação. Deixa eu te falar uma coisa: você encontra satisfação completa. Parece que a fé vai fluir melhor quando você sabe que você está no centro da vontade de Deus. Você sente uma unção, porque o Espírito Santo está te ungindo, porque você está no seu propósito, entendeu? Você encontra uma satisfação, porque você está cumprindo. Você sabe, você pensa assim: eu nasci para isso, eu nasci para isso. É tão satisfatório. Vale a pena pagar o preço para ouvir a voz de Deus e saber qual é o seu propósito, porque é tão precioso. E a boa notícia é que não importa o seu passado, não importa as suas pisadas na bola, não importa as suas falhas, não importa tudo que você já passou. Deus está pronto para te dar um novo começo. Deus está pronto para perdoar todos os seus pecados. Deus está pronto para te encher com a graça, com a unção dele. Deus está pronto para te mostrar claramente qual é o propósito dele, e você poderá mergulhar e viver uma vida com propósito. É tão precioso, é tão precioso. Agora, muitas pessoas, por não saberem qual é o propósito delas, elas pensam: não, eu sou muito bom nisso, mas eu não sou tão bom nisso, deixa eu me aperfeiçoar nisso agora. Aí, em vez delas se esmerarem ainda mais naquilo que talvez Deus está chamando elas para fazerem, elas estão concentrando em algo que Deus nem está chamando elas para fazer. Você está entendendo? Porque elas só ficam melhorando: não, quero aperfeiçoar nisso, quero aperfeiçoar. Você tem que encontrar seu chamado. Irmãos, há muito tempo eu também fui músico, cantor gospel, tinha gravado o disco, minhas músicas estavam tocando na FM, eu estava sendo convidado por todo o Brasil. Mas Deus falou para mim: esse não é seu propósito. O seu propósito principal não foi de ser cantor gospel. Eu falei: tem certeza, Senhor? Ele falou: tem certeza. Eu comecei a falar no telefone: me perdoe, Deus não está deixando eu aceitar mais convites para cantar. E fiquei desligando o telefone. Senhor, Deus falou: quero que você edifique. Eu vou te usar para edificar uma igreja de milhares aqui em Santarém. O que aconteceu? Hoje talvez não existiria a Igreja da Paz de Santarém com 60 mil membros. Não existiria Atos em Ação com as centenas e em breve milhares de igrejas que vão surgir. Não existiria a visão do MDA. Tudo isso nasceu, foi depois que eu fiquei na presença do Senhor e comecei a seguir o meu propósito. Hoje, seja na Mongólia, seja na África, seja na Europa, são milhares e milhares de igrejas seguindo a visão do MDA. Eu tenho certeza, irmãos, que não é por causa de mim, é apesar de mim. E se Deus pôde usar esse, que é o mais fraco, porque ele achou o propósito de Deus para a vida dele, imagina como Deus quer usar você. Deus quer te usar tanto, mas é importante você encontrar o seu propósito. É importante você viver no seu propósito. O propósito no propósito você vai encontrar empolgação, você vai encontrar alegria profunda, você vai encontrar realização. Nunca acredite naquela mentira do diabo, que se você se entregar totalmente para fazer a missão que Deus tem para a sua vida, que vai ser uma vida penosa, que vai ser uma vida horrível. Não, Jesus falou que é o diabo que vem para matar, para roubar, para destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quando você está no centro da vontade de Deus, pode vir qualquer
qualquer problema, você sempre supera aquele problema, porque a unção está com você, a graça de Deus está com você. Mas deixa eu te falar, você tem que encontrar o seu propósito e se esmerar naquilo que Deus te chamou para fazer, porque naquilo que Deus te chamou para fazer, nisso você é bom. Nisso é bom. Vamos supor que eu, como músico, como cantor, no máximo talvez eu era um 4, numa escala de 1 a 10. Se eu tivesse me esmerado mais, como cantor, como músico gospel, eu poderia talvez ter chegado a 6, 7, no máximo. Só seria mais um cantor gospel por aí. Mas ao obedecer a Deus e cumprir com o meu chamado, porque se meu chamado fosse de cantor, é porque Deus queria que eu fosse um 10. Mas não era meu chamado. Eu estava fora do meu chamado. Quando eu comecei a obedecer a Deus e mergulhar no meu chamado mais profundamente, então é diferente. Porque se agora, vamos supor, eu sou 8 no meu chamado, mas se eu puder me esmerar, me esforçar mais, eu posso crescer, posso alcançar 10. Todos têm uma área em que você poderá ser 10. Todos têm alguma área. Todos têm alguma área. É nesta área que é o seu chamado. É nessa área que é o seu propósito. Você pode delegar e deixar para os outros as outras áreas em que você não tem aquele chamado. Agora no seu chamado você tem que mergulhar. Você tem que cumprir. Às vezes é uma dona de casa que fala assim: Deus, meu Deus do céu, como eu amo as crianças, como eu quero investir na vida das crianças. E ela primeiramente discipula os próprios filhos dela. E são um exemplo. Ela se envolve na célula. E a célula é um exemplo. Ela começa a trabalhar com células de crianças. Ela começa a se envolver no Instituto Melvin. Ela começa a investir na vida daquelas crianças. Ela é como se ela foi um peixe que encontrou o mar. Ela se sente tão realizada. Ela chora de amor e paixão pelas crianças. Ela encontrou a praia dela. Ela encontrou a realização. Ela encontrou o seu chamado. Ela encontrou o seu propósito. Você está entendendo? Cada pessoa tem um propósito diferente. E Deus tem um propósito específico para a sua vida, onde você vai se sentir 100% realizado. É no propósito que você vai encontrar com o sobrenatural. Tem muito crente que corre atrás de anjos, de misteriondas, de profetadas, corre atrás do milagroso. Não, meu irmão, você tem que correr atrás é de Jesus. Os milagres vêm atrás, é igual um cachorro. O cachorro, quando é pequenininho, ele ainda é imaturo, ele corre atrás do próprio rabo dele, já viu? O que acontece? Ele vai ficar tonto. Assim é o crente que corre atrás da bênção, corre atrás da profecia, corre atrás do anjo, vai correr em círculos, nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você corre atrás do seu propósito, o rabo simboliza a bênção vem atrás, os anjos vêm atrás, o sobrenatural vem atrás, o milagroso vem atrás. Você será inundado com o sobrenatural quando você estiver cumprindo o seu propósito. Aleluia. Pastor Eibe, como então discernir o meu propósito? Como saber o meu propósito, pastor Eibe? Eu quero saber então, se isso é tão importante. Tá, primeiramente você tem que entender, é um processo. Talvez não vai ser da noite para o dia, mas eu vou estar te compartilhando vários segredos agora. Então preste bem atenção, anote aí, estude aí. Um irmão falou para mim, tantos anos, hoje mesmo ele falou, tantos anos, eu nunca sabia que isso era importante. Ele falou, eu vou adquirir essa gravação, vou ficar ouvindo, porque eu vou descobrir o meu propósito. Escuta bem, em primeiro lugar, o propósito de Deus para a sua vida, nunca, mas nunca mesmo, vai ferir princípios da Bíblia Sagrada. Deus nunca vai mandar a sua missão de vida ser algo que contradiz os princípios da palavra de Deus. Segundo lugar,
A sua missão de vida, seu propósito, nunca vai ferir os princípios da Bíblia, da palavra, no que se refere à submissão aos seus pais e aos seus líderes espirituais. Tem tanta gente que fala assim, usa como desculpa esfarrapada para desobedecer os pais, para ir contra o que a liderança espiritual está falando. Não, porque Deus me falou, porque Deus me falou. Não, meus irmãos, o mesmo Deus não ia te falar para desobedecer os seus pais, quando esse Deus já mandou você obedecer seus pais, entendeu? Então não vai entrar em contradição. Então uma boa forma de você checar se você está ouvindo a voz de Deus, se coaduna, se harmoniza com aquilo que os seus pais e seus líderes estão falando. Tem uma ilustração muito forte, uma história verdadeira, eu li sobre isso, o Bill Gaither falando que um jovem o procurou e disse: o que eu devo fazer? Eu não sei qual é a vontade de Deus. Ele disse: eu tinha orado, buscado a Deus, senti de Deus que era para eu ser pastor. Eu estou terminando o ensino médio, eu ia para a faculdade teológica. Fui falar para o meu pai que não é crente, ficou muito triste comigo, falou que ele queria que eu fosse um oficial da Marinha. E falou, mas... isso é lá nos Estados Unidos, né? E ele falou, mas papai, isso é seu sonho para mim. Não é meu sonho. O meu sonho, o meu propósito, que eu senti que Deus falou para ser o pastor. O pai falou, tudo bem. Só que o pai falou tudo bem só de boca para fora. Porque depois ele estava na sala de casa e o pai não sabia que ele estava lá. A porta do quarto estava aberta e ele ouviu o pai falar para a mãe: por isso que eu não sou crente. Está vendo? Nosso filho diz que é crente e agora, depois de tudo que nós investimos na vida dele, olha só, ele vai simplesmente chutar a gente e nem fazer nada do que a gente quer. E ele foi com o pastor Bill Gaither, ele falou: Bill Gaither, e aí, o que eu faço? Qual é a vontade de Deus? Bill Gaither falou assim: eu não vou te mostrar a vontade de Deus. É o Espírito Santo que vai te mostrar. Agora eu vou te mostrar algumas passagens da Bíblia. Você vai ler e você vai ver o que o Espírito Santo te diz. E uma das passagens que ele mostrou foi aquela de Efésios, capítulo 6, que fala assim: filhos, obedecei o vosso pai, vossa mãe no Senhor. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra pai e mãe, para que tudo te vá bem e que tenha uma longa vida sobre a terra. Honra o pai e a mãe. E o pastor falou assim: você faz como o Espírito Santo lhe dirigir. Aquele jovem, graças a Deus, levou a sério o que a Bíblia diz em relação a honrar os pais. Lembra que os pais não eram cristãos, mas mesmo assim, ele entendeu que ele devia honrar os pais. Ele foi para o papai dele e falou: papai, me perdoe, eu vou fazer sim aquilo que o senhor queria por mim. Eu vou fazer. Foi legal o pai querer isso, impor o sonho dele no filho? Talvez não foi legal, mas foi muito legal o filho honrar o pai dele daquele jeito. E o filho foi para a universidade de oficiais da Marinha, formou como oficial da Marinha. No dia da formatura, o pai estava flutuando. O pai chegou para ele e falou assim: meu filho, obrigado meu filho, você realizou tudo para mim. Agora, se você quiser ser pastor, o que você quiser ser, fique à vontade. Então o filho foi para a faculdade teológica, para o seminário, e foi ser pastor. E foi ser pastor de uma igreja muito abençoada. No primeiro ano do seu pastoreio na igreja, no domingo de Páscoa, quando o filho fez o apelo, os primeiros para virem na frente e entregar a vida a Jesus foi o pai e a mãe dele, para a glória de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Agora, temos que também, não somente se enquadrar na palavra, se enquadrar com os nossos pais e os nossos líderes, mas aprender a ouvir a voz do Espírito Santo.
Isso vem através de intimidade com Deus. Você tem que tirar tempo em oração. Por isso que vai ser bom esses 21 dias de oração e jejum. Porque além de jejuar e orar pelo governo do Brasil, além de jejuar e orar por atos em ação, e além de orar e jejuar por outros alvos que o pastor Sandro vai estar passando aqui, ore e jejue sobre isso também. Deus, eu não quero desperdiçar minha vida. Mostre qual é a minha missão nessa vida. Me mostre qual é o seu propósito para a minha vida. Isso é tão precioso. Então o Espírito Santo vai lhe dirigir aqui no seu espírito. Na medida que você for íntimo com Deus, Ele vai te dirigindo e vai clareando o caminho cada vez mais. Eu quero só mostrar uma coisa muito, muito interessante para vocês agora. Nesse culto eu vou fazer um pouco diferente. Antes eu estava pedindo só por 3 voluntários, mas agora eu vou pedir por 4. Eu queria pedir 3 homens ou rapazes e uma mulher ou moça para vir aqui na frente, só para servir como voluntário aqui rapidinho. Se você puder me ajudar aqui. Já tem 2 homens, precisa de mais uma irmã também está vindo. Tá pronto, pode vir, irmã. Isso mesmo. Fantástico, já deu aí as pessoas. Muito bem. Muito bem. Eu vou pedir, irmão Wilson, vem para cá, por favor. Fica bem nesse lado aqui. Obrigado. E a Nildo pode ficar bem aí. Pastor Manuel, vai um pouquinho mais para lá. Irmã, vem aqui, fica bem aqui. Vai um pouco mais para lá, irmão Wilson. Obrigado. Como é o seu nome, irmã? Eduarda, joia. Muito bem. Então, essas 4 pessoas, isso aqui é tudo ilustrativo, tá? Porque até nessa ilustração, esses 2 que já são pastores, não vão ser pastores, tá? Vão ser ministros do mercado. Então isso é só ilustração, tá certo? Mas eu vou só mostrar uma coisa. Cada um desses 4 representam 4 tipos de cristãos diferentes. Cada um desses 4 tem buscado e orado a Deus para saber qual é o propósito da vida deles. E vamos supor que o Wilson, ele orou e buscou, e Deus falou para ele: você vai ser um pastor, um missionário, tempo integral. Esse é meu chamado para você. Amém. E vamos supor que a Eduarda, ela orou e buscou, e Deus falou: não, você vai investir na área de educação. Você vai ser uma grande educadora no Brasil. Quem sabe um dia até ministra de educação, né? E você vai se dedicar nesta área. Talvez ela orou e buscou, e Deus mostrou que esse é o propósito. Isso queima dentro dela. Ela não aguenta ver falta de educação. Ela sabe que muitas mazelas da nossa sociedade seria resolvido se as pessoas tivessem uma boa educação. E ela quer promover uma boa educação, mas baseado nos princípios da palavra. E aquilo queima dentro dela. Muito bem. O Anildo, ele é outro ministro de mercado, assim como porque olha, tem 2 tipos de ministros: o ministro do púlpito e o ministro do mercado. O Wilson é ministro do púlpito, chamado para ser pastor missionário. Esses 3 são ministros do mercado, chamados para serem grandes homens e mulheres de Deus, mas em esferas diferentes da sociedade, porque Deus quer que a igreja possa permear todas as esferas da sociedade: a arte, a política com muita integridade e santidade, a mídia, as empresas, todas as áreas. Deus quer que o seu povo possa ser sal da terra, luz do mundo, e ver transformação acontecendo mesmo no planeta Terra. Amém? Então, quem vai ganhar os médicos por Jesus? É um médico cheio do Espírito Santo. Nós temos alguns médicos aqui nessa igreja, irmãos, que estão ganhando tantos outros. Enfermeiras, médicos, estão afetando hospitais inteiros com a graça de Deus, porque eles são ministros do mercado, lá dentro do hospital, entendeu? Então, é assim que Deus opera, em todas as esferas da saúde, da educação, das artes, da mídia, da comunicação. Então, no caso do Anildo, vamos supor que ele sentiu chamado por Deus, que o propósito na vida dele é fazer uma diferença no mundo do jornalismo. Ele vê que muitos jornalistas
tem pensamento muito deturpado, anti-evangélico, anti-palavra de Deus, e promovem na mídia ideias distorcidas, pensamentos que destroem a família. Então, ele fala, não, eu amo esta área, eu me sinto bem, eu me sinto que é minha praia essa área de jornalismo. Eu amo escrever redações para jornais. E ele vai sonhando, e quem sabe um dia ele vai ser o redator de um grande jornal, talvez de uma das grandes redes nacionais de televisão, entendeu? E ele então está sonhando com isso, está sonhando com isso. E o Emanuel está sonhando nessa área empresarial. O que incomoda ele é a falta de recursos. E ele sabe que Deus tem dado um dom para ele, de uma forma honesta, com integridade, fazer muitos recursos, muito dinheiro. E ele sonha em ajudar a obra de Deus com milhões e milhões de reais. Ele sabe que esse é o chamado dele, para trabalhar como empresário nessas áreas, amém? Então isso é maravilhoso. Agora, qual é o lema da nossa igreja? Que eu vou explicar uma coisa aqui que talvez alguns não entenderam. Isso aqui é muito profundo. Vamos ver o lema da nossa igreja. O que está escrito aí? Todo mundo discipulado, tá? Primeira parte, todos eles devem ser bem discipulados. Ter algum líder sobre eles. Ninguém é uma ilha. Todos nós precisamos de um discipulador investindo em nossa vida. Mas o lema continua. Todo mundo discipulado, todo discípulo, um líder compromissado. Por que nós colocamos líder? Porque essa palavra líder abrange em duas áreas, tá? Primeira, um líder compromissado fala de você ser um discipulador. Um discipulador é você investir em outras vidas. Então, o Wilson, na medida que ele está discipulando outras pessoas, qual o sonho dele? É ser pastor. Então ele vai ficar crescendo nas células. Ele vai se tornar supervisor de área, pastor de distrito, enfim. Ele vai se tornar, por quê? Porque esse é o chamado dele, é ter ovelhas. E ele vai discipular pessoas e ser um líder nesta área ministerial, do ministro do púlpito. Mas essas pessoas aqui é outra área. Por exemplo, a Eduarda, ela vai, olha só, ela vai discipular pessoas, e ela vai se envolver cada vez mais na educação no Brasil, mas ela vai ser líder compromissada, não só no discipulado, mas dentro da esfera do chamado dela. Ela vai se tornar uma líder espiritual nesta área educacional no Brasil, entendeu? E a mesma coisa o nosso querido irmão, o que vai fazer? Ele vai se dedicar para ser um líder nesta área de jornalismo. Porque cada um tem um chamado diferente. Por favor, diga em voz alta. Cada um tem um chamado diferente. Diga assim: o mais importante é saber de Deus qual é o meu chamado e cumprir com esse chamado. Vocês estão entendendo? Isso que é o propósito de Deus. Então não se deixe sentir pressionado que você tem que ser um pastor, porque se Deus te chamou para ser pastor, então é importante, você vai sentir sempre como um peixe fora d'água se você não estiver nesse caminho para ser pastor. Mas se Deus não te chamou para ser pastor e você está forçando a barra, você vai estar fora da vontade de Deus para você. É como tomar banho de meia. Você está entendendo? Você não vai estar no melhor de Deus para a sua vida. Agora, antes de eles sentarem, deixa eu só pegar um exemplo aqui, desse aqui. O Emanuel, ele era aquele que tem chamado para empresários, né? Então o que acontece? Ele foi crescendo, investindo em muitos empresários. Mas ele não vai. Quando a área dele multiplica, ele passa para um pastor de distrito, passa para outros, para ele poder o quê?
concentrar na outra área que ele vai ser líder. Qual outra área que vai ser líder? Na empresa dele. Ele vai ser pastor da empresa dele. Ele vai ser pastor de muitos outros empresários. E ele vai ser um ministro do mercado. Ele vai ser esse empresário que vai ganhar tantos outros empresários para Jesus. Grandes ministros aqui no púlpito. Dê uma forte, bem forte salva de palmas. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe. Então, que coisa bonita o que Deus está fazendo. Antes de encerrar aqui, deixa eu só te dar mais 2 dicas preciosas. A primeira, como saber meu propósito, pastor Eibe? Quais são seus sonhos? É bem provável que esse sonho que você tem é um sonho dado por Deus. Esse desejo lá no fundo que você tem de ser, não sei o que, jornalista para Deus, educador para Deus, empresário para Deus, pastor para... Eu não sei. Talvez é trabalhar com crianças. Talvez é trabalhar com famílias, com casais. Mas deixa eu te dar uma outra grande dica para você descobrir seu propósito. Eu vou encerrar com essa dica aqui que é muito preciosa, tá? Preste atenção. Essa dica eu vou contar uma ilustração engraçadinha. Quantos conhecem aquele desenho animado do Popeye, né? E ele, a eterna namorada dele, como é o nome dela? Olivia Palito, aquela magrela, né? Ai, como ele ama tanto Olivia Palito. Aí chegava o vilão. Quem era o vilão? Brutus. E o Brutus começava a aprontar, talvez sequestrava a Olivia. E o Popeye ia aguentando, aí chegava a um ponto de ebulição, onde ele não aguentava mais. Ele dizia, no desenho animado, em inglês ele dizia assim: "That's all I can stand, because I can't stand no more." Que em português é o seguinte: isso é tudo que eu posso aguentar, porque eu não aguento mais. Isso é tudo que eu posso aguentar, porque eu não aguento mais. Aí o que ele fazia? Ele ia lá, comia o espinafre, ficava cheio do espírito, e dentro de pouco tempo ele estava varrendo o chão com o cabelo do Brutus. Agora, essa frase, isso é tudo que eu posso aguentar, porque eu não aguento mais. Isso aí representa, para mim e para você, muitas vezes, uma santa indignação. Talvez tenha alguma área da sociedade onde você fala: eu não aguento ficar vendo as crianças sofrendo desse jeito. Eu não aguento isso mais. Essa santa indignação, é bem provável, é Deus que está pondo aí. Porque é bem provável que o seu propósito está ali. Por exemplo, comigo, eu não aguento ver crente derrotado, pessoas não sendo bem discipuladas, igrejas raquíticas, pastores não bem treinados. Eu não aguento isso, isso queima dentro de mim. Para mim a solução de tudo é discipulado. Vocês já me ouviram falar, eu acredito isso demais, por quê? Porque é o meu chamado. Mas tem outras pessoas que falam assim: não, a solução de tudo são os casamentos, e aquilo é uma santa indignação de ver casamento despedaçando, e você quer trabalhar com os casais, amém. Esse é o seu propósito. Essa santa indignação é uma demonstração da onde está o seu propósito. Amém? Então eu quero que você comece na oração, buscar a Deus e falar: Deus, o que é que eu não aguento mais? Isso é tudo que eu posso aguentar, porque eu não aguento mais. Fique em pé, por favor. E antes de eu encerrar, vamos só ver essa frase mais uma vez aqui. Mostra aquela última frase lá que está no PowerPoint, por favor. A maior tragédia na vida não é de alguém que viveu uma vida curta e morreu antes da hora. A maior tragédia é daquele que viveu a vida inteira sem nunca ter conhecido
o seu propósito de viver. Eu te desafio para você pagar o preço que for, mas ouvir a voz de Deus e saber qual é a sua missão de vida. E eu quero, olha para mim por favor, olhe bem nos meus olhos por favor. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu creio de todo o meu coração. Você vai buscar a Deus. Ele vai mostrar a missão dele para a sua vida. E você vai viver com propósito e com fogo no seu interior. E eu declaro, a sua vida não será desperdiçada, mas você vai usar a sua vida poderosamente para ministrar, para abençoar multidões, e você será um canal de bênçãos e de milagres sobre muitas outras pessoas. Se você recebe isso, diga glória a Deus. Amém, 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 amém.